Depois de mais de 20 anos estudando e praticando a espiritualidade, eu recebi a tarefa de compartilhar tudo que eu aprendi até agora, tudo que me possibilitou ter uma vida mais fluida, leve e a entender e lidar melhor com os problemas constantes que a vida nos apresenta. Então, se você sente que a sua vida está estagnada, travada, com os mesmos padrões se repetindo, tenha certeza que você não está vivendo o que você planejou viver nessa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Planejamento encarnatório, aquilo que você escolheu viver antes mesmo de nascer. Seja muito bem-vindo ao canal Mahatma On. Eu me chamo Aloysio Lima. Este é um projeto conjunto entre mim e Ilana Moura. Ambos somos terapeutas e espiritualistas e trabalhamos com psicanálise, hipnose ericksoniana, apometria e outras ferramentas de cunho psicológico e espiritual. Nós ajudamos pessoas que buscam o equilíbrio entre a mente, as emoções e o espírito, e também pessoas que buscam autoconhecimento e propósito. Se você ressoa com este tipo de assunto, se você busca a expansão da consciência e o despertar espiritual, nós temos uma comunidade do Mahatma On também no WhatsApp. Se você quiser fazer parte, o primeiro link da descrição vai te levar até lá. Você será muito bem-vindo. Muito bem. Quando eu parei para separar o conteúdo que eu ia apresentar aqui, eu vi que era muita coisa que com certeza não caberia em um vídeo só. Então eu resolvi separar por vários vídeos, não sei quantos vídeos ainda, mas eu senti a necessidade de falar primeiro sobre o planejamento encarnatório, porque é o começo de tudo, né? O que vem antes do nascimento. Então, essa é a primeira parte de uma série que eu não sei quantos vídeos terão, mas eu peço que você se inscreva no canal para não perder a continuidade desses assuntos, tá bom? Então vamos lá. Planejamento encarnatório. É importante ressaltar que a encarnação em si, ela não é compulsória, ela é voluntária. A primeira encarnação, né, quando você entra no projeto Terra, você entra por conta própria. Você entra para exercitar coisas que você estudou antes de nascer. Então, todos nós estudamos uma série de disciplinas, vamos chamar assim por falta de um termo melhor, relacionadas à vida aqui na Terra. É uma forma de exercitar o que você estudou mesmo, é uma forma de colocar na prática e ter certeza que aquele aprendizado ele foi incorporado na sua essência. Então é como se você fosse realizar uma prova, você estudou, mas quando você vai fazer a prova você não lembra o que você estudou. Mas se você realmente aprendeu, né, as fórmulas matemáticas, por exemplo, você vai sim conseguir colocar aquilo ali em prática. Se você não conseguir, é um sinal de que você não aprendeu e aí você volta para estudar mais. Então, é como eu entendi, é como me foi explicado, tá bom? Por mais que existam aí teorias sobre prisão, Matrix, e existe de fato, existem prisões, existe sim uma Matrix, mas não é muito bem da forma que as pessoas divulgam. Ninguém está totalmente preso. As pessoas se prendem por apego a várias questões. Mas, para não ficar muito complexo, vamos começar aqui a falar sobre o assunto do vídeo. E aí, mais para frente, eu insiro outras coisas. Bom, primeiro de tudo, a família, né, os progenitores barra pais. Por que eu coloquei assim? Porque nem todo mundo tem um pai e mãe tradicionalmente falando. Ainda mais hoje em dia, né? Então, às vezes a pessoa tem um progenitor e aí ela é criada por avós, ela é adotada, criada por tios, é criada por um irmão mais velho. Então, tudo isso é decidido também antes de nascer. Os progenitores são escolhidos e aqueles que vão participar como responsáveis da sua criação também. Então, caso você não tenha um pai e uma mãe presente, caso você seja um órfão, um adotado, ou sei lá, tantas possibilidades, isso também é uma variável que estava ali dentro do seu planejamento encarnatório. Isso também era uma possibilidade de acontecer. Então, tenha certeza que as pessoas que foram suas responsáveis, elas aceitaram esse papel. É importante ressaltar isso também. Os pais, progenitores e responsáveis por você, eles aceitam esse papel, assim como você também aceita o papel de ser filho.
dessas pessoas. Todo mundo se escolhe, né? Todo mundo entra no consenso, eles se reúnem e aí acontece ali o planejamento familiar do grupo kármico, né? O grupo de pessoas que tem ali karmas a serem equilibrados entre si. Então, se você é escolhido pelos seus pais e escolhe os seus pais, automaticamente você também escolhe os seus filhos. E eles também te escolhem. Então, tudo é muito bem planejado. Ninguém nasce assim aleatoriamente de uma pessoa qualquer. Todos têm ali aprendizados a serem, né, equilibrados com os seus pais. E esse, com certeza, é o maior karma de todos nós. Esse é o maior aprendizado de todos nós aqui. É aprender a lidar com os nossos pais. Tenho certeza que você ou alguém que você conhece tem problemas com os pais. Problemas de lidar, de convivência, de aceitação, de conflitos, de mágoas, enfim. Isso tudo faz parte, isso tudo tem um porquê. Então, priorize na sua vida entender esse porquê. O que que existe nessa relação que você poderia aprender algo daquilo, né? O que que essa relação, por mais conturbada, por mais abusiva, por mais nociva que possa ter sido, o que que isso pode te ensinar como um ser humano eterno, como uma pessoa que está experimentando uma vivência aqui na Terra. Se você tirar um pouco esse ponto de vista de um ser humano que é finito, que daqui a pouco morre e acabou, que é só uma existência e pronto, talvez você consiga enxergar o plano de fundo maior disso tudo e perceber aí alguma razão, alguma lógica que justifique você ter nascido na família que você nasceu. O mesmo vale para os seus filhos, né? Isso também pode te ajudar a entender por que de você ter tido um filho assim assado. Tenha certeza que não foi por acaso. Às vezes são pais muito rígidos, que têm filhos muito rebeldes, porque aquela rebeldia ela veio para ensinar aos pais a serem mais flexíveis. Isso é só um exemplo. Então, a convivência com os familiares, ela é um aprendizado muito grande, um aprendizado constante para a vida inteira. Até o último dia da nossa encarnação aqui, ainda vai ter algo a aprender com essas pessoas que são os nossos familiares. Um pouco disso também vale para os cônjuges. Nem todo cônjuge é um relacionamento kármico. Aqueles que têm uma influência muito forte na sua vida, aqueles que geraram filhos, aqueles que geraram aprendizados muito grandes, aqueles que geraram ganhos ou perdas muito grandes, esses com certeza são kármicos. E por kármicos, entenda, foram planejados. Então, os cônjuges, eles também se escolhem, né? Você escolheu a sua esposa, seu esposo e vice-versa. Esse planejamento, ele acontece antes também. Então, vocês planejam se juntarem, terem um filho, planejam também se separarem, se casarem de novo com outras pessoas. É realmente uma infinidade de possibilidades. Não existe uma regra específica que vale para todos. A única regra que vale para todos é nascer e morrer. Dentro disso, existe uma variação muito grande. Mas todas essas variações, elas estão ali na lista de possibilidades dentro do seu planejamento encarnatório. E aí, novamente, os cônjuges também têm esse papel de aprendizado, de equilíbrio de karma, de doação ou de resgate de alguma coisa entre você e essa pessoa. Tá bom? Então, dando aqui continuidade. O corpo físico. Bom, o corpo físico aqui, eu estou falando de saúde, aparência, e eu coloquei a altura aqui como um aspecto físico, e também a etnia, né? Tudo isso aqui está muito relacionado com o que você precisa executar. Se você vai ter uma profissão braçal, se você vai ser um atleta, se você vai ser um soldado, isso tem a ver com o seu corpo físico, né? Com essa escolha. Se você vai ter que vivenciar uma doença específica, você nasce numa família que tem aquela predisposição para essa doença. Se você precisa lidar com questões de ego, você nasce numa etnia específica, com uma aparência específica. Por que eu falo isso? Porque existem etnias e aparências que são mais bem aceitas em qualquer lugar do mundo, né? Que são as pessoas padronizadas que não fazem parte de nenhuma minoria. Então, não dá para não falar sobre isso. Não dá para não falar que as pessoas que nascem em um país de primeiro mundo,
de uma etnia branca e tem corpos e uma saúde padrão, eles são, de certa forma, privilegiados. Então, geralmente, essas pessoas não têm nenhum aprendizado com isso especificamente, assim com outras coisas. Então, toda essa questão de aprendizados, privilégios e méritos está relacionada com karmas de outras vidas. Não são pessoas melhores nem piores, são apenas pessoas que escolheram aprender algo com aquela vivência específica, com aquele corpo, com aquela aparência, com aquela etnia, com aquela saúde específica, ok? Então, dando continuidade aqui, a mente. Então, a mente aqui engloba a personalidade, a cognição, e aí eu colocaria aqui também a inteligência, mediunidade, os talentos e a profissão. Assim como na questão do corpo físico, a profissão também, a sua mente também depende muito da profissão que você vai exercer aqui. Profissão essa que também é escolhida. Então, se você precisa de uma profissão que exige uma cognição maior, como um cientista, um engenheiro, um médico, você vem com aquela cognição maior e ainda com uma inteligência para aqueles determinados assuntos. Exemplo, um engenheiro, ele já vem com uma predisposição para ser engenheiro, para aprender assuntos de engenharia. Um cientista, a mesma coisa. Como se fosse um talento intelectual para determinadas disciplinas. Médico, a mesma coisa. Advogado, a mesma coisa. Então, não é por acaso que você se dá muito bem com uma profissão, com uma disciplina, que você aprende com mais facilidade determinados assuntos. É porque é realmente um lembrar. É um lembrar de algo que você já aprendeu. É como se você tivesse, igual eu dei o exemplo no começo, você estudou para uma prova, chegou na prova, você começou a ler as questões e percebeu que fazia total sentido com aquilo que você estudou antes de fazer a prova. Então é a mesma coisa. Isso aqui, inclusive, é uma chave, uma bússola, digamos assim. Os assuntos que você aprende com facilidade, que você memoriza com facilidade, que você consegue falar com facilidade, você se aprofunda com facilidade, tenha certeza que não é por acaso. Tenha certeza que existe ali uma predisposição para que você atue com aquilo. E aí entra aqui o autoconhecimento, né? Entra aqui a experiência de se dispor a aprender alguma coisa, de perceber o chamado para determinados assuntos e se aprofundar naquilo. Essa é a melhor forma de... Quer dizer, existem outras formas, né? Eu vou falar daqui a pouco. Mas essa é uma boa forma para quem é jovem e está aí, né, sem saber qual profissão exercer, comece a explorar essas disciplinas, essas profissões, a ler sobre elas, ler algo do dia a dia dessas profissões e veja se aquilo ali ressoa com você. E aí aqui você tem que descartar o que a sociedade quer de você, o que os seus pais querem de você, e sim olhar para o que você mesmo quer, né? Para o que você mesmo gosta de fazer, para o que você se sente conectado, o que ressoa com a sua alma. Então pode ser que seus pais queiram que você seja médico, mas você começa a ler sobre leis, sobre direito e sente que aquilo ali te chama de alguma forma, pode ser que o caminho esteja aí. Então, essa paixão por determinados assuntos é um guia se você deve ir para aquele assunto ou não. O planejamento encarnatório, a espiritualidade, eles, quando você está executando ele, as coisas são muito fluidas, né? Como eu falei do aprendizado, você é como se você estivesse lembrando daquilo tudo. Então, quando você está na profissão certa, existem ali patrocinadores que surgem do nada, apareceu uma pessoa que te ofereceu uma vaga de emprego, que te ofereceu um estágio, que te ofereceu um curso gratuito. Então, é como se o universo te ajudasse a seguir aquela profissão. E quando isso acontece, geralmente é porque você deve seguir aquele caminho, porque você planejou aquele caminho. E aí, aqui eu não estou falando de profissões criminosas, tá? Porque assim também todo mundo recebe ali uma proposta para fazer algo errado em algum momento da vida. Não é sobre isso, é sobre coisas que você sente uma paixão por aquilo e o universo colabora de alguma forma para que você vá por aquele caminho. Se isso não acontece em nenhuma área específica, pode ser que o seu propósito não seja exatamente se aprofundar em alguma profissão, mas sim sobreviver, né, ganhando ali o básico, ou ter uma renda de alguma outra forma, ser sustentado.
realmente cada caso é um caso específico, não existem regras que valem para todo mundo, tá bom? E aí, falando sobre personalidade, também varia muito dependendo do que você precisa trabalhar na sua personalidade, do que você precisa vivenciar da sua profissão. Se for uma personalidade que ela é mais fria e calculista, por exemplo, ela vai cair bem com um cirurgião, que ele consegue ter ali a insensibilidade de fazer uma cirurgia, o sangue frio, né, melhor dizendo, fazer uma cirurgia, com uma personalidade muito materna, muito poética, e aí já vai para a parte da arte. Então, isso tudo está muito relacionado. Você também escolhe o formato da sua mente. Não é por acaso que você veio com uma inteligência acima da média, não é por acaso que você veio com facilidade para matemática, ou para cantar, ou para compor. Tudo isso tem um porquê. Ninguém vem com talentos para que esses talentos sejam simplesmente ignorados. Então é necessário explorar isso, entender e seguir o coração, que é o nosso melhor guia, né? Seguir aquilo que te dá prazer, aquilo que faz sentido com a sua alma. A mediunidade, ela também faz parte disso tudo. Se você veio para trabalhar com a mediunidade, trabalhar com a espiritualidade, se você veio para trabalhar com oráculos, com uma religião que exige a mediunidade mais forte, ela também vem pré-programada. Ninguém vem com uma mediunidade latente que seja só para atrapalhar a sua vida. Então, se você tem essa mediunidade, tenha certeza que existe um porquê de ter essa mediunidade. Pode ser que você vai ter um filho que precisa de alguém com uma percepção espiritual maior. Pode ser que na sua profissão, que nem é espiritualista ou de religião nenhuma, exija uma mediunidade, como por exemplo na medicina, na psicologia, no direito. Todas as profissões elas estão ali aptas a receber a mediunidade como um apoio. Mesmo profissões exatas, você vai ter ali uma intuição muito boa para, né, por exemplo, arquitetura, você pode ter ali uma criatividade para canalizar uma obra específica, né, uma coisa assim que parece de outro mundo, ideias que vêm do nada. Então, na arte tem muito isso também, né? De compor uma música que você sonhou, que você estava ali e ela veio inteira de repente. Então, tudo isso aí tem a ver com a mediunidade, que também é escolhida antes de nascer, no planejamento encarnatório. Então vamos correr aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. Eventos importantes, né? O nascimento ele é escolhido de forma bem detalhada. Como assim? Você escolhe a hora, a data, o local, né? A cidade. E aí os pais eu já falei. Mas por que você escolhe tantos detalhes do nascimento? Porque através do nascimento é uma forma de você entender essa encarnação. O nascimento ele te propicia o acesso a um mapa de instruções da sua vida inteira, né? E aí você pode utilizar a numerologia desse nascimento, ou você pode utilizar a astrologia para entender a sua vida, entender a sua personalidade e se guiar através desse roteiro cósmico, né? Então, eu sou suspeito a falar, porque eu sou astrólogo. Então, eu ajudo as pessoas na terapia com o mapa astral, ajudo pessoas que estão ali em busca do autoconhecimento, em busca de um propósito. O mapa astral, ele ajuda a entender isso tudo. Mas existem outros meios, né? Existe aí a numerologia, como eu falei, existem os oráculos, existe a própria espiritualidade que vai te ajudar também, mas esses meios mais exatos, como a numerologia e a astrologia, eu acho mais eficazes porque eles são matemáticos, né? A astrologia ela usa a astronomia, de certa forma, para te explicar uma coisa. Então existe ali um embasamento. Não é simplesmente subjetividade, não é simplesmente interpretação. Existe um embasamento, existe um estudo, existe uma literatura muito antiga, e então recomendo a astrologia para entender a sua missão de vida, entender tudo sobre você, porque realmente a astrologia, como eu falei, sou suspeito para falar, mas ela te ajuda a compreender tudo sobre você, tá bom? E aí, é claro, respeitando o seu livre-arbítrio, também você tem aí uma abertura de escolhas na sua vida. Nem tudo está cravado em pedra. Por mais que você tenha planejado, e esse planejamento tem uma série de possibilidades e variantes e variáveis, dentro desse leque de opções existe aí o livre-arbítrio.
tá bom? E esse é um assunto para um outro vídeo falando só sobre livre-arbítrio. Dando continuidade aqui, então, nós temos a manifestação de karma e os possíveis desencarnes. Isso aqui está um pouco junto, porque a manifestação de karma é o seguinte: são coisas que você precisa passar, né? Acidentes, doenças, términos, encontros com pessoas, perda de emprego, contratação, viagens, são questões que você programou, porque através daquelas questões elas vão desencadear outros eventos e através desses eventos você vai viver coisas que você precisa viver. Mas existem karmas que eles são evitáveis, digamos assim, dependendo do seu nível de expansão da consciência, dependendo do quanto você aprendeu sobre aquele assunto, pode ser que no meio do caminho você já não precise mais passar por determinado karma. Por exemplo, você veio para perder um braço, que através dessa perca do braço, você iria dar valor ao seu corpo, você iria dar valor ao próximo, que ia te ajudar a viver e aprender a conviver com isso, mas você já acabou aprendendo isso de outra forma. Você foi trabalhar num abrigo de pessoas sem teto e você ajudou essas pessoas, e aí você aprendeu a valorização do ser humano, você aprendeu a importância da ajuda do outro, e aí aquele aprendizado já não era mais necessário, né, na perca do braço. Pode ser que você ainda assim se acidente, mas ao invés de perder o braço, você perde ali um dedo, uma mão, mas uma coisa mais leve, né? Então, isso é um exemplo meio besta, mas é nesse sentido que os karmas eles podem ser aliviados, reduzidos e até mesmo evitados. Você pode nem sequer ter um acidente desse tipo. Então, essa é a importância de seguir o projeto encarnatório, se dedicar a isso, dedicar-se à autoevolução, dedicar-se à expansão da consciência, porque você consegue acelerar o processo. E aí, ao invés de você ter que esperar a aula acabar no final do dia, você pode sair da aula mais cedo ou ficar curtindo ali na sala de aula, se é que você está entendendo o que eu estou falando aqui, e ir para o recreio, vai passear lá fora, fazer qualquer outra coisa que não seja ficar estudando uma lição que você já sabe. Então essa é a importância de olhar para isso tudo, olhar para si mesmo, olhar para o seu planejamento encarnatório e perceber se você está ou não alinhado com isso tudo. Possíveis desencarnes tem muito a ver com isso que eu falei agora, e são essas situações onde você, né, foi por um caminho mais positivo, foi por um caminho que prolongava a sua vida. Por exemplo, você fumava e aí você aprendeu a desapegar do cigarro, você aprendeu a entender por que você fumava, e aí ao invés de fumar 10 anos, você fumou um ano, e assim ao invés de morrer aos 50, você vai morrer aos 80, entende? Então, existem essas janelas de possíveis desencarnes, janelas de possíveis datas de morte mesmo. Então, não é cravado em pedra, pode até ser, né? Pode até ser que você tenha decidido que, independente do que quer que aconteça, eu vou morrer ali com 17 anos, porque só tenho isso aqui para viver mesmo, o meu aprendizado é mais curto, ok. Mas pode ser que fique em aberto, dependendo do seu nível de expansão da consciência, do seu comportamento, digamos assim, ok? Então, vamos avançar aqui. Intervenções da espiritualidade. Bom, aqui a gente tem os avisos que a espiritualidade traz. E esses avisos, eles podem vir de diversas formas. Podem vir através de sonhos, podem vir através de conversas com pessoas durante o dia, conversa com o médico, conversa com uma mãe, com um amigo, com um cônjuge. Uma conversa ali que te toca de uma forma profunda e que é a espiritualidade usando essas pessoas para te dar ali um aviso. Esses avisos eles podem ser mais sutis ou mais incisivos. Você pode ir numa casa de umbanda ou numa casa espírita e ali vem uma entidade que se apresenta como seu mentor espiritual e te traz um aviso que você mesmo deixou programado. Se você estivesse muito fora do roteiro de vida, muito fora do planejamento, você pediu, ó, se eu sair dos trilhos, você vai lá e dá uma porretada na minha cabeça para eu voltar pro rumo. Então, isso também é programado, isso também pode acontecer. Existem também as situações de EQMs, né, que são as experiências de quase morte, e elas também trazem um aspecto de a vida passa diante dos seus olhos, né, como as pessoas falam, e aí você começa
a valorizar a vida de uma forma diferente, você começa a repensar as suas atitudes. É quase como um alerta assim, muito forte. É uma intervenção muito forte para que você observe as coisas que você não está observando. E aí, tudo isso tem a ver com perdas, né? Acho que eu falei antes, você pode perder o emprego, foi uma intervenção da espiritualidade, para que você não saísse do caminho, ou para que você entrasse num caminho diferente. Isso tudo são ajustes de trajeto, são ajustes para que você trilhe ali o seu planejamento espiritual. Mas vamos continuar que o vídeo já está ficando bem longo. E por fim, a gente tem aí o Dharma, que é um complemento do Karma. Enquanto que o Karma é uma reverberação, uma reação às nossas próprias ações, o Dharma é uma ação necessária, uma ação que ainda precisa ser tomada, que é o nosso caminho espiritual, nosso propósito, nossa missão de vida e o que a gente precisa evoluir também. Isso tudo também é definido antes de nascer, isso tudo também é programado. E aí, aqui é importante ressaltar que todos possuem algo a evoluir, todos que encarnaram têm alguma coisa a ser melhorada, tem algum atributo ali que precisa ser trabalhado. Para entender isso aqui a fundo, você pode simplesmente usar do autoconhecimento, da terapia, olhar para a sua vida e ver aonde você está errando muito, onde você está sendo mais prejudicado. Tenha certeza que ali existe um ensinamento muito grande. Observar os padrões que se repetem, que também tem um ensinamento aí. Existem os facilitadores externos, né, como eu falei antes. Mapa astral, numerologia, eles ajudam a entender a missão de vida, ajudam a entender o que você precisa melhorar, o que você precisa evoluir em si. Então, você pode pegar essas informações e ver se elas fazem sentido, né? Na astrologia, então, você tem ali o nodo norte, o nodo lunar norte, que ele fala de uma correção. Ele fala de um signo que você precisa trabalhar aquele signo de forma positiva, né? Trabalhar o lado bom daquele signo. Então, tem ali o Saturno, que está relacionado com o seu karma, relacionado com uma situação, uma área da vida específica, que você precisa ser muito responsável. Então, todas essas questões elas são escolhidas antes mesmo de nascer. Quando você está nesse fluxo do seu roteiro de vida, cumprindo o seu planejamento encarnatório, as coisas elas ganham uma certa fluidez, como se você entrasse num fluxo venturoso, um fluxo de sincronicidades positivas. E como eu falei antes, né, quando você está na profissão certa, aparece ali um estágio, aparece um patrocinador, aparece um emprego. Quando você está vivendo a vida de forma que você deveria estar vivendo, as coisas fluem, né? Você tem ali saúde, prosperidade, relacionamentos. É claro que os problemas eles continuam aparecendo. E isso vale para todo mundo. Todo mundo vai continuar tendo problemas e faz parte da encarnação. Só que a diferença é que quando você está num fluxo venturoso da sua própria encarnação, do seu próprio projeto de encarnação, esses problemas eles vêm com a solução junto. A sua intuição ela funciona que o problema surge na sua frente e você de repente tem a ideia de como resolver ele. Então tudo fica mais simples de lidar, mas os problemas continuam aparecendo e faz parte. Só que você ganha uma certa expertise para lidar com esses problemas, ok? Então, recapitulando tudo, a gente planeja a família, a gente planeja o corpo físico, a gente planeja a mente, a gente planeja eventos importantes que vão acontecer ali na nossa vida. Tem as intervenções da espiritualidade que também são planejadas e tem o próprio Dharma, né, a própria missão de vida. Toda a nossa vida ela é kármica. Toda a nossa vida, mesmo os méritos, ou seja, as coisas positivas, ela é resultado de um karma. Ela é resultado de um esforço do passado que agora está sendo recompensado de alguma forma. Mas nada é punição. Tudo são escolhas que a gente fez e a gente colhe o que a gente planta. Mas mesmo assim não é uma punição. São questões autoimpostas para que a gente consiga equilibrar numa equação e no final dessa equação a gente ter ali um aprendizado prático. Então todo mundo já tem todo o conhecimento necessário, mas a gente vem para cá para ter também a prática daquele conhecimento, a prática da teoria, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários.
Eu vou ter todo o prazer do mundo de responder. E, novamente, participe da nossa comunidade do Mahatma On no primeiro link da descrição. Se você precisar de ajuda de um facilitador para terapia, para astrologia, para psicoterapia ou terapia espiritual, se você está sentindo alguma coisa de cunho espiritual ou psicológico, o segundo link da descrição você pode entrar em contato conosco, comigo ou com a Lana. Nós vamos te atender e te guiar de uma forma que você consiga encontrar aí o famoso equilíbrio não, o equilíbrio e a famosa paz de espírito, que é uma coisa que tantas pessoas procuram, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.